Estamos aqui direto do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional em Recife, juntamente com a nossa convidada, Fabiana Augusta, que é pós-doutoranda em Orçamento, Tributação e Desenvolvimento, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, procuradora federal, diretora de Advocacia Pública pela OAB-PB e professora de Direito Tributário. Professora Fabiana, não posso deixar, apesar da voz, de registrar, né, o orgulho desse momento, ainda mais sabendo que você está aqui representando a presidente da Seccional Pernambuco, não é? A primeira mulher à frente da OAB-PE. Então, no fundo, somos 5, né? Sim. Nessa bancada do podcast. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui representando também a doutora Ingrid, e sinta-se acolhida pelo nosso podcast. Obrigada. Seja muito bem-vinda, professora. A gente já se conhece, né, da Comissão de Advocacia Pública. É um prazer ter você aqui com a gente. Para iniciar o nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco assim, polêmica dentro da Comissão da Advocacia Pública, que é sobre o recente recurso extraordinário que o Supremo se debruçou sobre a obrigatoriedade da inscrição dos advogados públicos na OAB. Eu queria saber, na sua perspectiva, considerando o fundamento constitucional da advocacia pública, qual a importância dessa inscrição para as atribuições, para o exercício das atribuições dos advogados públicos? Obrigada, Janaína. É uma alegria estar aqui com você hoje, ladeada também de 2 magistradas que representam aqui o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Parabenizar, com certeza, essa estrutura, a iniciativa de vocês trazerem para aqui, para uma conversa mais íntima, os debates, né, do Congresso, trazer para a conversa um pouco mais sobre o que os palestrantes estão pensando, que na verdade são pessoas que estão construindo também o pensamento jurídico para a nossa sociedade, né? Espera-se que todos estejamos construindo o pensamento para uma sociedade mais justa. Verdade. Né? E aí, Janaína, respondendo a sua pergunta, de fato, o recurso extraordinário 609.517, ele começou em 2010, mas ele voltou à ordem do dia agora no STF. E eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho sobre o que é esse recurso extraordinário. Começou com um procurador colega da Advocacia Geral da União que se insurgiu contra a inscrição da OAB de Rondônia. Ele não queria se inscrever na OAB e aí ele protocolou lá a sua ação, sua insurgência, enfim, e o caso foi bater no STF, porque obviamente o Conselho Federal e a AGU, a Advocacia Geral da União, não acolheram o entendimento do colega de que ele não deveria ter inscrição da OAB. Uhum. Então, esse assunto começou em 2010 e só um parênteses rápido, essa percepção do colega da advocacia pública, esse colega da AGU, é uma percepção muito isolada e eu acho que vale a pena refrisar logo isso no começo, porque é uma ideia e um entendimento minoritário. Ele não fala pela massiva parte dos membros da advocacia pública que são defensores de que exista a necessidade da inscrição na OAB. Isso. Pois bem, voltando então, e aí hoje a gente só tem 17 casos no STF desse tema, né, que está afeto em repercussão geral, que é o tema 936. 17 casos? Só 17 casos. O que desde 88, né, da nossa Constituição para hoje é uma partícula ínfima, né? Então, existe, claro, em todos os nossos escopos humanos haverá pessoas que vão divergir, né? Mas, para você ter noção, são 17 casos apenas. Ou seja, isso não reflete o pensamento massivo dos membros da advocacia pública. Pois bem, o caso começou lá em 2010, chegou para o Supremo para definir agora sobre essa necessidade ou não, a constitucionalidade ou não da exigência da inscrição na OAB. E aí, esse caso me lembra muito uma frase de uma escritora nigeriana que eu adoro, não sei se vocês conhecem, que é Chimamanda Ngozi. Sim. E ela tem uma frase que me marcou. Eu li o livrinho dela em acho que foi 2015, enfim. E ela tem uma frase que ela diz assim: nem sempre a coisa que é óbvia para mim é óbvia para o outro.
Portanto, precisamos, às vezes, dizer o que é óbvio, né? E aí, essa frase me conecta diretamente a um texto recente do professor Lênio Streck, que disse que esse caso da necessidade ou não de inscrição na advocacia pública, primeiro na OAB, é um caso que deveria ser um easy case, um caso simples, mas que se transformou num caso difícil, um hard case, e está beirando o tragic case, um caso trágico. E por que isso é trágico? E por que isso é trágico até para o Estado Democrático de Direito? E aí eu entro na sua pergunta, por quê, né? Qual é a compreensão da necessidade ou não da inscrição na OAB? Existem diversas situações que a gente precisa permear. Para mim é óbvio que precisa, porque se a Constituição diz que é advocacia pública, primeiro, ponto 1, lições 1 de hermenêutica lá no primeiro período. Não existe palavras desnecessárias na Constituição. Isso o próprio professor Lênio Streck diz também. Então, se é uma advocacia pública, e está dentro lá dos artigos 131, 132 e 133 da Constituição, se é advocacia, ponto 1, é um advogado. Para ser advogado, não basta fazer a faculdade de Direito, porque se você sai bacharel, você precisa passar por um exame nacional do Conselho Federal, da Ordem. Então, para você ser advogado público, você primeiro precisa passar na primeira peneira, que é a OAB. Né? Isso, para mim, é óbvio, mas não é óbvio para todos, e, portanto, eu preciso falar, né? Então, esse é o ponto 1. Mas existem diversas outras situações que é preciso que a gente se atente. E para fazer esse exercício de forma mais profunda, eu acho que vale a pena, já que a gente pode aqui falar um pouco mais sobre isso, vale a pena a gente fazer um exercício que o professor, o historiador Eric Hobsbawm diz. Toda vez que você quer compreender o presente e o futuro, é importante olhar um pouquinho para o passado. E é claro que eu não vou fazer uma aula aqui de história sobre a advocacia pública, apesar de adorar esse tema, mas a gente sabe que a advocacia pública surge em 1609, né, com uma figura de procurador dos feitos e da coroa. Isso. Ou seja, a advocacia pública surge como uma instituição que foi criada no Brasil durante as ordenações filipinas para defender a coroa portuguesa. Não era defender a sociedade, até porque a gente não tinha ainda nem passado pelas revoluções republicanas lá do século XVIII, né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana, enfim, nada disso. Iluministas. Iluministas, direitos fundamentais, sociais, isso tudo é muito sofisticado, né? Muito hoje em dia. A gente não tinha passado por nada disso. Então, o procurador dos feitos da coroa, ele surge para defender a coroa, ou seja, defender o Estado monárquico português. Isso aí é a primeira lição do que é a advocacia pública. Depois, quando a gente passa pelas revoluções republicanas, a gente tem aqui no Brasil a República, né, proclamada em 1891, a gente vai ter a figura do Ministério Público. E dentro do Ministério Público entra a figura da advocacia pública. Então, o Ministério Público ali, aquele protótipo do que seria a Procuradoria da República, passa a desempenhar também a função híbrida de defesa de interesses coletivos e sociais, mas também a defesa do Estado. E é claro que esse papel do Ministério Público, para ser melhor desempenhado, híbrido, claro que ele precisa ser dividido. Então, o procurador da República, ele precisa garantir ali os direitos sociais, tutelas coletivas e transindividuais, enfim, de maneira autônoma. E a advocacia pública precisa também ter o seu papel separado e autônomo também, para que possa melhor desempenhar suas atribuições de defesa de políticas públicas do Estado. E, portanto, a Constituição de 88 decide por separar esses papéis. Então, sai do Ministério Público a Advocacia Geral da União e também a Advocacia Pública, né? Mas a Advocacia Pública, só relembrando, ela nasce, ela é uma função de defesa do Estado. Exato. Então, assim, acho que até a Defensoria, não é, Fabiana? A Defensoria Pública também deve ter vindo desse tronco. A Defensoria também vem desse tronco, mas a Defensoria ela já tem o papel mais forte de defesa da sociedade, dos interesses individuais e transindividuais da população mais vulnerável, né? Que também o Estado deve tutelar, o Ministério Público, todos eles devem ter os mesmos interesses em comum, mas ali, digamos assim, no final das contas, no fim do dia, é importante que cada um tenha o seu papelzinho bem delimitado.
Então, surge assim o papel da advocacia pública, né? Ele sai, portanto, dessa atribuição constitucional de defesa do Estado. E é muito importante que se faça esse marco, porque o advogado público ele não defende governos que são temporários. Então, a gente tem o governo federal, por exemplo, que acaba de 2026, mas a AGU permanece. A AGU é perene. Né? A AGU garante estabilidade, garante segurança pública, segurança jurídica, garante segurança, legalidade dos atos, né? Concretização das políticas públicas que devem estar entabuladas em um plano de concretização dessas políticas orçamentárias, enfim, um plano que a gente tem um plano quadrienal, né? Tudo isso deve estar ali solidificado e a advocacia pública deve implementar isso. Então, a advocacia pública tem esse nascedouro como representação jurídica de Estado. Então, a advocacia pública faz representação jurídica em processo, né, no judicial, né, faz também tem um papel muito importante que é o papel de evitar inconstitucionalidades no nascedouro de leis, fazendo pareceres, avaliação técnica de atos normativos oriundos do Poder Executivo. A AGU, hoje em dia, a AGU e a advocacia... Eu falo mais AGU porque eu sou procuradora federal, né? Mas a advocacia pública como um todo também tem um papel muito proeminente hoje em consensualidade. Então, a advocacia pública tem feito muitos acordos extremamente importantes, inclusive para a nossa sociedade. Então, tem esse papel, né, de atuação prévia em pareceres, em exame de legalidade de ato. Tem uma atuação importante também no contencioso, né, a atuação estratégica de massa, mas também de reconhecimento de direitos. E tem atuação também de consensualidade. Né? Então, esse é o papel da advocacia pública. E por quê, Janaína, nesse papel da advocacia pública, precisamos da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil? Primeiro, porque a ordem é uma peneira inicial. Então, para que você ingresse numa carreira de advocacia pública, primeiro você tem que ser advogado. Você tem que ter passado pela primeira fase, que é o exame da ordem. Para ser juiz também, né? Você tem que para passar pela experiência de 5 anos, não é isso? Tem que demonstrar isso. Então, você primeiro tem que fazer aquela peneira. Ali, passando por aquela peneira, não significa que você não precisa também se submeter às normas, a um concurso próprio da carreira a qual você quer pertencer e, obviamente, às normas que vão complementar as normas da OAB, que é o Estatuto da Ordem, né? Então, as normas, lei, por exemplo, a AGU tem a Lei Complementar 73, né? E cada carreira vai ter a sua lei, a sua norma, enfim, que vai ali regular a atuação do procurador, mas é preciso que ele tenha ali as garantias e a sociedade enxergue no procurador, no advogado, uma pessoa na qual ele pode exigir aquelas coisas que estão no Estatuto da Ordem, da OAB. Ele tem que enxergar em mim, enquanto procurador, uma pessoa que está submetida ao Estatuto da Ordem. E ele pode exigir isso de mim. E eu digo isso, sou procuradora federal, e é muito mais fácil visualizar isso. Mas quando a gente vai, por exemplo, para um município mais recôndito do país, como é que fica a atuação de um procurador municipal, de um município mais afastado, um município que pode, inclusive, o procurador ser capturado pelos interesses de um prefeito, né? Interesses temporários de um governo municipal temporário. Então, é importante que, se naquele município não tiver uma carreira sólida, que é normal que não se tenha, nós temos 5.500 municípios, a gente já tem pelo menos a segurança do Estatuto da OAB, que garante não apenas prerrogativas para o advogado, porque ele pode ter essa garantia de que ele vai ter preservado suas atribuições para bem fazer o seu trabalho, né, que é defender o Estado democrático de direito, mas também ele pode ser exigido naquele município para as suas atuações, para cumprir o seu papel. Então, a gente tem essa norma que determina que é preciso o advogado público ter a inscrição na OAB, né? Perfeito. Você sabe, Fabiana, você falou agora dos municípios e realmente eu já vi muitas vezes a OAB de Pernambuco aqui participar em defesa da prerrogativa de advogados públicos de municípios pequenos do interior. Porque há uma certa pressão, efetivamente, né? Em cima daquele advogado que está exercendo um controle de legalidade. Muitas vezes, os interesses coletivos não coincidem com os interesses da gestão. E aí,
começa uma certa pressão e a OAB entra em cena para garantir essas prerrogativas, mas... É uma garantia até do próprio advogado público. Exatamente. Contar com a força, né, e a representatividade da ordem em favor da impessoalidade daquele trabalho que o advogado público está prestando. Veja que ponto interessante vocês tocaram. Eu, durante a Comissão da Advocacia Pública, né, que a gente já faz parte, né, Janaína, nós caminhamos juntas, eu presenciei, não vou aqui citar o nome do caso concreto, mas eu acho que você vai lembrar, um município relativamente grande daqui do estado de Pernambuco, que não havia ainda implementado normas para a cobrança de IPTU e ISS. Com a carreira nova de procuradoria que foi instalada muito recentemente, não tem 3 anos, aí foi desenvolvida a necessidade de contratar, fazer concurso para auditor e fazer a cobrança de IPTU e ISS que eles não cobravam. Né? Ou seja, é um direito da sociedade de ter aquele tributo recolhido para custeio de demandas sociais daquele município. Então, veja que essa garantia veio apenas com o nascimento da carreira da procuradoria desse município. E que não é um município pequeno, é um município muito grande daqui de Pernambuco. Então, veja que a carreira de procuradoria, ela faz justamente essa concretização, de fato, de direitos de políticas públicas. Né? De políticas públicas locais. E é tão interessante isso. E aí, só para fechar só para não perder o raciocínio, esse tema, Janaína, já foi para o STF. 2003, vendo justamente essa situação de diferenças, porque existia ainda essa diferença, né? Será que existe mesmo a diferença de advogado público e advogado privado? O STF já se manifestou sobre isso. Em 2003, no ADI 2652, o STF entendeu que não existe diferença intelectiva entre as atribuições do advogado público e privado. Foi quando ele estava analisando o artigo 14 do CPC e disse que os deveres de orientação, de submissão ao CPC eram iguais, tanto para advogados públicos quanto privado. Então, na verdade, o STF já fez essa avaliação. Né? Ele sai em defesa da tutela de direitos, né? Na verdade, está exercendo. Exato. Independente se é público ou privado. Exatamente. Eu queria aproveitar a tua oportunidade aqui, porque a tua linha de pesquisa é muito voltada também para a área de tributação. Sim. E já que você falou aí em IPTU, em ISS, e a perda dessa arrecadação em desfavor da própria sociedade, eu queria que você falasse um pouco da tua obra Injustiça Fiscal no Campo. Meu xodó. Injustiça Fiscal no Campo é a minha tese de doutorado, que eu acabei... fiz uma ordenação e transformei num livro, né? Mas fala sobre um tributo que é muito esquecido, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Pouca gente conhece, a proporção dele na nossa carga, na arrecadação tributária brasileira é ínfima. Basta dizer que o ITR cobrado no Brasil inteiro, que é um imposto federal, né? O volume arrecadado pelo Brasil é 40 vezes menor do IPTU do que o IPTU do estado de São Paulo. E um dado importante, o nosso país é um país eminentemente agrário, né? É um país eminentemente rural. E eu sempre pergunto isso para os meus alunos, eu gosto logo de chocar na primeira aula. Quanto por cento do nosso território nacional é urbano? Qual é o território nosso que é urbano? E aí todo mundo diz 30%, 40%, 50%. Aí eu começo a colocar um lá no quadro e o povo começa a dizer 10, 12, 19. Quando eu digo que é 1%, todos ficam chocados. No Brasil, apenas 1% do nosso território é urbano. O nosso território, portanto, é eminentemente rural. Isso significaria, de forma consequencialística, que o ITR deveria ter uma arrecadação absurda. Exato. Mas não existe. E aí existe uma infinidade de informações que eu gostaria de tratar sobre isso. Mas vocês podem até me convidar para um próximo podcast, porque eu gostaria de falar mais de 1 hora sobre isso. Mas, assim, para fechar nesse tema e não ser muito... alongada, o ITR é um tributo que reflete a maior desigualdade no nosso país. 424 propriedades detêm mais de 50% do nosso território brasileiro. Então, é uma fatia gigante. Vocês sabem que o nosso país é um
é um país de dimensão continental, né? Então, 424 pessoas físicas e jurídicas, e muitas dessas essas pessoas jurídicas são estrangeiras, elas são donas do nosso território. E isso reflete uma desigualdade social e econômica e é refletida, infelizmente, também na nossa carga tributária. Justiça fiscal, o ITR não faz justiça fiscal. Por isso que o nome do meu livro é Injustiça Fiscal, porque a maior injustiça do nosso país é exatamente o que está no campo, né? Enfim, mas fica aí o meu convite para vocês me convidarem para a próxima. E o convite para adquirirem a sua obra. Sim, com certeza, com certeza. Pois bem, perfeito, professora. É um prazer enorme, né, tê-la aqui no nosso podcast. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação e com certeza será convidada para comparecer a outros eventos e tê-la conosco. Muito obrigada. Obrigada. E você que nos assistiu, nos siga o nosso podcast Ante o Exposto.